É interessante que lá em Atos capítulo 23, o Senhor vem para Paulo e diz para ele: Paulo, tenha coragem, porque da mesma forma como você deu testemunho do meu nome em Jerusalém, assim também importa que você dê testemunho do meu nome em Roma. Eu acredito que qualquer um de nós, isso aconteceria comigo, qualquer um de nós iria imaginar que, ora, Deus está falando que eu vou para a capital do império. Era o Império Romano que dominava, Roma a capital, então Deus vai me levar para falar com autoridades, Deus vai me levar para pregar para pessoas famosas, então eu terei poder, eu terei posição, eu terei uma respeitabilidade humana, eu terei influências, eu terei cargo, enfim, imaginamos muitas coisas. Mas a Bíblia diz que os nossos pensamentos são infinitamente menores do que os pensamentos de Deus. E com certeza Paulo não tinha noção do que viria pela frente na sua vida. Quando nós olhamos lá em Colossenses capítulo 4, o verso 10, ele diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. É interessante observar isso no texto. Ele está dizendo prisioneiro comigo. Ora, Paulo está preso e ele está testemunhando da verdade do Evangelho numa prisão. Com certeza isso não passou pela cabeça dele. E com certeza, nos planos que nós muitas vezes fazemos de como Deus pode usar a nossa vida, não imaginamos que poderemos passar por vales, momentos difíceis, e que Deus vai usar esses momentos para glorificar o nome dele. José é um caso assim. Jamais imaginaria que para que aqueles sonhos se cumprissem, ele tivesse que ser vendido como escravo, se tornar um funcionário, um escravo na casa de Potifar, se tornasse um prisioneiro, esquecido na prisão, para só então depois o plano de Deus se cumprir. Nós não imaginamos muitas vezes. Mas Paulo agora está numa prisão. As prisões de hoje, no Brasil, elas são verdadeiros hotéis 5 estrelas perto das prisões daquela época. Eram terríveis, eram muitas vezes calabouços, eram lugares insalubres, úmidos, com pouco alimento, muitas vezes apenas pão e água, e a pessoa ficava muitas vezes enferma por causa daquele ambiente difícil. Mas é nessa prisão que Paulo se dispõe a escrever uma carta encorajadora, como a carta aos Colossenses. Paulo, ele diz: olha, eu estou orando por vocês. Paulo diz para eles: perseverem. Paulo fala sobre como eles deveriam ter a família equilibrada, ou seja, ele está escrevendo uma carta cheia de conteúdo espiritual, cristão e prático, encorajando aqueles irmãos, sendo que ele estava numa prisão. Paulo sabia como estar na presença e no centro da vontade de Deus, mesmo em momentos difíceis. Por isso é que quando ele escreveu a carta dele aos Tessalonicenses, a primeira carta, ele diz: em tudo dai graças. Não é por tudo, é em tudo, ou seja, em qualquer situação, mesmo nas situações mais difíceis, dê graças a Deus, louve o Senhor, adore ao Senhor. É por isso que Atos 16 registra Paulo e Silas adorando numa prisão. Eles estavam presos, poderiam ser executados no dia seguinte, mas à meia-noite eles adoravam ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Paulo era um prisioneiro, mas a palavra de Deus não estava presa. A sua alma não estava presa, o seu espírito não estava preso. E ele serviu ao Senhor, ele deu o seu melhor, mesmo numa prisão. Isso é desafiador para nós.